Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Dando sequência que a série de mensagens, 6 mensagens, nós estamos na 4ª mensagem. Vamos voltar agora para o Velho Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 17, 8 a 16, cujo tema, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Parte 2, porque eu já entreguei uma palavra sobre esse texto. Não lembro onde está, mas se você for lá no canal, você é inscrito no canal, então você vai lá achar uma mensagem sobre 1 Reis 17, 8, 16. E essa aqui é a parte 2, por isso. Correto, pessoal? Vamos ler essa palavra então, de Deus. 1 Reis 17, 8. Nos fala assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Olha como é que a palavra de Deus se cumpre, meu amado. Creia. Apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Indo ele a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Olha, que história é essa? Deus fala que vai sustentar a viúva. Ele chega lá, a viúva tem um pouquinho de trigo, um pouquinho de azeite para comer um bolo, um pãozinho para ela e para o filho morrer. Ele podia falar: mas Senhor, e a tua palavra? Não era a mulher rica que ia nos sustentar? É assim que você vai passar por situações. E você precisa crer naquilo que Deus te fala, meu amado, e eu também. E ele lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O tema: porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Parte 2. Alguém pode perguntar: e aí, por que essa palavra? Você pode perguntar. Pode mesmo, eu vou te falar por que essa palavra. Está aqui, ó. Por que essa palavra? Nesses dias eu tenho orado, buscado ao Senhor para tomar uma decisão importante. E entendo que essa palavra veio da parte do Senhor para confirmar essa decisão. Eu tenho falado aqui, vou falar outras vezes, que o cristão verdadeiro, aquele que Deus tem um projeto na sua vida, ele precisa ter experiência com a palavra. Ele precisa viver a palavra. Foi isso que Jesus deixou claro no seu ministério. Não sei se você já conseguiu entender isso. Mas acredito que Deus tem algo grandioso para nos ensinar através desse episódio envolvendo o profeta Elias e a viúva de Sarepta. A mulher alegou que não tinha como fazer um bolo pequeno para o homem de Deus, pois o que ela possuía era apenas um pouco de trigo. Faria um pão para ela, um bolinho para ela, para o seu filho, e que a seguir ambos morreriam de fome. Mas o profeta insistiu: primeiro para mim, depois para você e para seu filho. Então a mulher obedeceu a palavra do profeta, pois a voz era de Elias, mas a palavra veio da parte do Senhor. Eu falo aqui para vocês que essa voz aqui é minha, mas a palavra que eu trago para vocês é de Deus. Elias falou ali essa palavra dessa mulher. Por essa razão o milagre aconteceu. Então, se você, meu irmão, minha irmã, receber essa palavra de Deus, pode até perceber o absurdo, mas obedeça e verás o milagre que Deus fará acontecer na sua vida, na sua família. A mulher podia falar: mas que absurdo é esse? Eu só tenho um pouquinho de trigo e um pouco de azeite para fazer um bolo para mim, eu vou me despedir aqui, não tem recurso nenhum. Era época de fome, dificuldade, creio que era época de seca ali, né? Porque tinha um córrego lá que Elias ia beber água. Acredito que era nessa passagem mesmo, ou em outra, não sei.
todos me recordo, mas a época ali aparentemente era diferente. Quando existe seca, meus amados, numa terra, a tendência é vir a fome. Porque eles viviam na agricultura, o povo ali. Não tinha água que tinha com quem de comer, só que tinha muitas posses, a mulher era pobre, pelo jeito. Então ela falou, mas que absurdo é esse? Mas ela atendeu por quê? Porque Elias trouxe para ela uma palavra do Senhor. Então olha aqui, ó. Não duvide de profecia não, tá? Não duvide. Tem gente aí que está duvidando, está falando que não tem mais dons. Fica atento, atenta. Porque a palavra profética existiu e sempre vai existir. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente na sua vida. Se o Espírito está na sua vida, como é que não tem profecia, meu amado? Se ele que é o autor da profecia. Pensa nisso, pensa comigo. Então qual é o tema? Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Eu já falei a experiência, mas vou dar mais detalhes. Eu estava com uma decisão para tomar e eu tinha uma decisão até difícil. Estava envolvendo, não era a situação aqui idêntica, igual a Elias, mas tinha uma semelhança. E a pessoa podia pensar que o correto era primeiro fazer a parte dele, mas o Senhor falou comigo essa palavra. Eu estava orando a Deus, deu essa palavra de Elias. É para fazer primeiro para mim. A pessoa que ouvir essa mensagem, eu espero que ouça, ele entenda. Não sei quando vai chegar essa mensagem, porque a gente está gravando aqui as mensagens e tal, e eu só coloco 3 vezes por semana, por enquanto. Mas ela vai entender que essa palavra Deus deu para abençoar a vida dela também. Se tão somente ela fizer como está tentando fazer aquilo que é de Deus. É assim, pessoal. Então veja bem, Deus vê então a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha bem, Elias, você vai para certo lugar ali em Sarepta, porque eu já preparei uma mulher viúva que te sustente. E ele, que era o profeta de Deus, se ele dava recado para outro, como é que não obedecia a Deus para ele? É lógico que ele obedecia. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, ele encontrou quem? Estava ali uma mulher viúva. Meus amados, é maravilhoso. Eu te oriento, te aconselho aqui a buscar essa experiência com Deus. Existem crentes hoje que não crê que existe isso. Eu tenho pessoas que eu conheço, pessoas que não acreditam em profecia, não crê. Mas acredita, você vai perder muito na sua vida, você como crente não acreditar em profecia. Eu chego, sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. E quando Elias ouve a palavra de Deus falando com ele, que ele foi, quando ele chega na porta dele, ele encontra quem? A viúva. É assim que é, meus amados, a palavra de Deus, a viúva. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traz e peça num vaso um pouco de água para que beba. Primeiro ele pediu água. Então, indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traz agora também um bocado de pão na tua mão. Ela deu água, porque não tinha dificuldade, a água estava lá, mas agora traz um bocado de pão. Porém ela diz: vive o Senhor Deus, que nem um bocado, um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e veja que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E agora? Ele poderia falar: mas Senhor, o Senhor falou que ia levar uma viúva, eu achei que era uma viúva de recursos, que existia viúva lá. Em outra ocasião, Eliseu vai encontrar a mulher de posses, né? Mas a mulher pobre estava morrendo, como é que pode, Senhor? Mas aí que está, meus amados, é por isso que eu digo, acredita na palavra de Deus. Pede a Deus para você buscar experiência com a palavra, e você ouvir a voz do Senhor e receber a palavra de Deus. E Elias diz: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, mas porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois farás para ti. Olha a fé dele. Ela falou que tinha um pouquinho só para ela. Não, você vai primeiro fazer para mim ali. Certamente ela fez uma coisa bem caprichada, que era o profeta, né? Era o visitante. É lógico, quando você recebe visita na sua casa, você vai tratar ele mal? Não. Eu, pelo menos, procuro fazer o melhor. Quando alguém vai para minha casa, eu procuro melhorar um pouquinho a situação. E eu até gosto, porque aí até melhora também a comida, o alimento melhora. Porque nessa de agradar o visitante, quem chega, você acaba passando melhor. E a mulher, eu creio também que ela preparou uma coisa até melhor para ele. Como quem diz, é a palavra do homem de Deus. Ele deve ter ouvido falar alguma coisa de Elias, não sei. Ou ela sentiu nele ali alguém de Deus mesmo, certamente. E ela foi fazer para ele
fez para ele, e porque aí ele falou para você e para teu filho, depois você faz para mim. Por quê? Porque assim, pessoal, se você não tem experiência, por favor, a partir de hoje você vai ajoelhar no teu quarto e vai falar: Senhor, eu preciso receber a palavra de Deus. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. Isso vai fazer para você, para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, que eu vim aqui mandado por Deus, vai fazer para você, e não vai faltar até que Deus... Eu falei que era de seca, né? Porque havia seca sobre a terra. E ele tinha profetizado 3 anos e meio. Olha aqui, porque que ele vai ser o profeta, aquele homem de lá da tribulação. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tá vendo aqui, pessoal, como é que é a Bíblia? 3 anos e meio de seca lá. Porque durante esses 3 anos e meio não vai faltar o azeite na sua panela e nem o trigo o azeite na sua botija e nem o trigo na sua panela. Porque Deus falou. Deus está falando com você aqui agora. Acredita nas promessas de Deus na sua vida, que Deus vai te honrar e Deus vai cumprir pela sua fé. Não estava no radar falar isso. Para você que está aqui, que está achando que, mas eu estou vendo isso aí, esse canal aqui não é nosso, pessoal. Foi Deus que ordenou para abençoar a sua vida. Você não caiu aqui por um acaso, como eu já falei em outra ocasião. Eu não caí nesse YouTube de paraquedas não, pessoal. Aqui foi revelação de Deus. Foi promessa de Deus grande aqui. Por isso que você vai orar mais por esse canal e vai ajudar esse canal a compartilhar, a enviar essa mensagem, a dar o seu like, o seu comentário, para que esse canal vai crescer para a glória de Deus. Amém? E assim Elias falou, e assim a mulher fez, e assim aconteceu. Até que chovesse sobre a terra, não faltou alimento para a mulher, aquela viúva, para o filho e para Elias, homem de Deus, porque Deus ordenou assim. Deus ordenou. Então acredite na profecia. Acredite nas promessas de Deus na sua vida, que ela vai se cumprir e você vai glorificar. E todos que te conhecem serão abençoados também, porque verão que em você é uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem testemunho, e a glória de Deus será manifestada na sua vida, na sua casa e na sua família. E qual o resultado? Ela obedeceu o homem de Deus e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e ela e a sua casa por muitos dias. Pude falar aqui até por muitos meses, até porque a seca, e outra palavra de Elias diz que foi 3 anos e meio de seca, e ele esteve ali sendo sustentado de panela. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Oxalá que essa palavra caia na mão de ministérios também, que estão tendo dificuldades hoje com suas igrejas, que confiem no Deus de Elias e que entreguem a sua vida para o Deus de Elias, e ele vai honrar a sua palavra, e ele vai fazer milagres e maravilhas na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua missão, seja qual for no seu grupo ou no seu ministério até de música, de louvor, que também está participando, seguindo esse canal. Amém, pessoal? Aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra de Deus. Não é minha não, tá? A voz é minha, Zé Carlos, mas a palavra que eu trago nessa tarde para você e para sua casa também, para aqueles que você quiser compartilhar essa palavra de Deus, e por isso vai tocar em muitos corações. Pai do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.